Ah, tá, nós estamos na vocação do profeta. Hoje nós começamos a ver a terceira parte dessa introdução que João faz no capítulo 1. Vamos orar então? Senhor, nós te damos graças em nome de Jesus por essa tarde. De todo o coração, Pai, te buscamos porque queremos compreender a Tua palavra, compreender a Tua voz. Pedimos que o Senhor nos encontre no estudo da Tua palavra. E essa palavra produza em nós a vida do Senhor, frutos do Teu Espírito, para a glória de Jesus, o Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem, irmãos, nós estamos aí vendo essa questão do Apocalipse. Capítulo 1, nós vimos que não é porque é um capítulo, né? Nós não temos essa perspectiva de que o livro deva ser lido capítulo e versículo, não é esse besterol que o pessoal tem por aí, vamos estudar o capítulo, vamos estudar versículo por versículo. Não, porque o capítulo 1, por uma coincidência de Apocalipse, ele forma um bloco, que é um bloco introdutório do livro do Apocalipse. Tanto é que nós vamos ver outros capítulos que não dá para você estudar o capítulo 2, o capítulo 3. Não, vai ter que ser capítulo, por exemplo, 5, 6 e 7, eles vão formar um bloco só. Né? Mas aqui, coincidentemente, o capítulo 1 forma um bloco. E nesse bloco nós vimos que ele está dividido numa introdução ao livro, uma breve introdução, uma carta que nós terminamos de ver semana passada, e deixa eu ver se tem outro pincel aí. E hoje nós começamos a ver a vocação do profeta, que são os versículos 9 a 20. Essa última parte do Apocalipse, desse primeiro bloco, dessa introdução ao livro, cumpre o papel de demonstrar por que João ele é confiável naquilo que ele está dizendo. Quer dizer, não é simplesmente chegou e disse assim: olha, tá bom, eu sou João o apóstolo, está aqui o que eu tenho para dizer e por isso creio. Né? Essa questão para mim ela é muito interessante, principalmente quando a gente pensa hoje no atual movimento que está a igreja evangélica, em que a gente perdeu a noção de que a autoridade do líder não está no líder, mas na autenticação da palavra que ele traz, que ver essa postura de João é interessante. Se João é o apóstolo, como eu acredito que seja o escritor do Apocalipse, ele simplesmente poderia chegar e dizer: aí, eu sou o apóstolo, obedeça o que eu estou falando e acabou. E se alguém dizer assim: não, mas quais as provas de que isso vem de Deus? Não interessa, eu sou apóstolo, se não obedecer, te mando para o inferno. A gente não vê essa postura nos apóstolos, nós não vemos isso. E é interessante então quando João gasta boa parte da sua introdução, porque se você pensar que a introdução ela está dividida em 20 versículos, ainda que isso não seja parâmetro de nada, versículo não significa nada para exegese, a gente tem sempre que lembrar que os versículos foram criados para facilitar a memorização de texto, a localização dele, e facilitar a leitura pública. É isso que o versículo foi criado. Tanto é que não existe um critério para dividir o versículo. O critério é totalmente aleatório, você não entende bolhufas. Por que o versículo começou aqui, esse agora começa aqui? Mas tomando essa medida, apenas para a gente pensar um pouco, se nós entendemos que são 20 versículos
o primeiro bloco, essa introdução ao Apocalipse que João está fazendo. Do versículo 9 ao 20, ele vai gastar para fazer uma defesa dele como profeta, portador dessa revelação. É interessante porque ele gasta metade da introdução para fazer uma defesa. Metade. O que mostra que João tinha aquela ideia assim, de que eu devo satisfação aos outros do que eu falo. Isso é interessante. João entendia claramente que, como profeta de Deus, ele devia satisfação de tudo que ele falava. Não é aquela coisa, estou nem aí, se quer entender, entenda, quer entender, se lasque. Não, João entendia que tinha satisfação a dar, principalmente da sua vocação e da palavra que ele trazia. Muito bem, então essa vocação dele, ela é manifesta em pelo menos 4 situações do texto. Lembrando para os que estão acompanhando via internet esses estudos, que essa estruturação que nós estamos fazendo, ela tanto pode ser encontrada no livro do Pierre Trijan, Apocalipse, como ela pode ser encontrada nesse texto que o João Leonel escreveu há alguns anos atrás. João Leonel, professor da Universidade Mackenzie, um amigo pessoal. Ele escreveu isso aqui para estudar com a igreja dele há muitos anos, quando ele pastoreava em Itapetininga. Isso já tem mais de 10 anos. E ele seguiu muito aquela estrutura do Pierre Trijan, Carlos Mestres e tal, que por sinal chegou não, eu já vi que não chegou, não sabe por quê, mas saiu o livro do Apocalipse do Carlos Mestres agora, que é um dos melhores comentaristas de Apocalipse em português que eu conheço, apesar de o Mestres ser um holandês, mas ele mora há muitos anos no Brasil, e eu creio que essa semana esteja lá na CB o livro, o comentário do Apocalipse, sabe, domingo que vem eu espero trazer para que vocês conheçam. Já naquela época o Leonel trabalhava muito com esse material, então essas estruturas estão lá. Então essa vocação do profeta, o Leonel nos mostra nesse trabalho que os exegetas têm entendido que ela está dividida em 4 partes. Onde João vai fazer a defesa tanto dele como profeta, como da profecia. Então essa é a terceira parte, vocação do profeta. Os versículos 9 a 20. E a primeira parte dessa vocação, segundo o texto, é uma apresentação. Beleza, quando passa essa música, né? Eu sempre acho assim, profunda é a letra, a melodia, é de uma riqueza. Muito bem, então a primeira parte da vocação do profeta é uma apresentação que João faz do contexto dele. João faz questão de apresentar em que contexto ele está escrevendo essa revelação, ou esse Apocalipse, que é especificamente o versículo 9. Então vamos dar uma olhada no versículo 9, quando ele apresenta o seu contexto. Ele diz: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Aqui há vários elementos para serem examinados nesse texto. Primeiro elemento, quando ele diz eu, João, nós já vimos a dificuldade dessa identificação do João, né? Não é uma coisa simples. Nós dissemos lá nas aulas introdutórias
que bateu o martelo com toda certeza que o João desse texto é o apóstolo, é arriscado. Você pode dar uma batida violenta no dedo e a dor ser grande. Também dizer que não é o apóstolo, a dor pode ser grande também. Não é um debate simples. Porém, como nós explicamos lá na introdução inicial, não há razão suficiente, e esse é meu entendimento, a menos quando você começa a viajar na maionese, não há razão suficiente para negar que o apóstolo seja o autor desse texto. Ainda que haja dificuldades, ainda que haja problemas, com algumas questões técnicas no livro, que poderiam apontar para um outro autor que não João o apóstolo, talvez o João, o presbítero de Éfeso, que morreu do caldeirão, por aí vai. Todas essas dificuldades, elas são sanadas, quer dizer, elas não são intransponíveis. Por outro lado, apresentar um outro autor tem muito mais dificuldade do que apresentar João o apóstolo. Então, nesse versículo 9, o que nós temos por certo é que essa apresentação dele, eu, João, indicaria para os primeiros leitores que ele era conhecido, era no mínimo alguém conhecido. Então você não teria possibilidade de outros vários Joões da vida. Tinha que ser alguém conhecido da comunidade, e mais ainda, da comunidade perseguida, da comunidade que estava sendo perseguida. E aí, quando você examina a documentação histórica do cristianismo primitivo, você sabe que João, o apóstolo, morreu velho, morreu sob perseguição, morreu numa ilha chamada Patmos. São muitas coincidências. São muitas coincidências. Então nós temos razão para crer. Sim, é João, é um conhecido dos primeiros leitores, mas aí ele coloca uma coisa muito interessante. Ele diz: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Quando ele usa a expressão irmão vosso, ele está identificando uma questão de fé. Nós estamos aí no mesmo barco, na mesma fé, que tem gerado sobre vocês a perseguição. João está tentando dizer o seguinte: olha, é normal, eu sei o que é isso, eu sei o que é que vocês estão passando, porque é a mesma fé que eu abraço, e é a mesma fé que traz sobre mim perseguição. Agora, essa afirmação dele também é interessante por um outro aspecto. Dentro da cultura judaica, o irmão era somente o outro judeu. João, o apóstolo, é judeu. E isso poderia dar a entender que João estivesse falando com os judeus cristãos somente. Porém, o texto do Apocalipse, como a gente vai ver ao longo do estudo, ele tem uma comunidade formada muito fortemente por gentios. E então João inclui na categoria de irmãos todos que pela fé e na perseguição caminham com ele. Absolutamente todos. E isso também é um divisor interessante, porque se ele é irmão na fé, ele caminha comigo na perseguição. Ele não se afasta de mim na hora da tribulação. Ele não se afasta de mim na hora que vem a perseguição em si. Essa identificação de João com essa ideia de irmão estabelece esse gancho. Daí fica fácil para ele dizer em seguida: eu sou vosso irmão e companheiro na tribulação.
Diga aí, cara. Os gentios tinham conhecimento desse tipo de linguagem apocalíptica, ponto de entender a carta? Não. Não. Então isso infere que é uma carta escrita para os judeus, então. Judeus cristãos que estão sendo perseguidos, mas que no todo da carta ele inclui os gentios na história. Então, quer dizer, João entende o gentilismo como parte do pacto de Deus, ainda que o texto não fosse destinado a gentios. Os gentios ficariam como nós gentios ficamos até hoje. A gente olha para isso aqui e diz assim: o irmãozinho vai tomar uma, está com a cabeça cheia da cachaça, falou um negócio aí que não tem sentido nenhum. Se você for muito honesto, quando você lê Apocalipse, essa é a sensação de quem não conhece a linguagem, de que o camarada deu umas viajadas boas aí, cara. Puxou uma maconha batizada, uma coisa assim, viajou nos símbolos, porque é uma linguagem totalmente disparatada para o nosso contexto, para a nossa cultura, e não era. Na verdade, era uma linguagem extremamente rica e muito bem articulada. Nós é que éramos ignorantes. Então ele, na verdade, está escrevendo para uma comunidade de judeus que tem capacidade de interpretar o que ele está dizendo. E isso não faz desprezar os gentios que estão passando também pela perseguição. Ok? Alguma dúvida mais aí nesse ponto? Tranquilo? A palavra companheiro na tribulação, a palavra companheiro em si, ela reporta a uma palavra grega bem interessante, que refere-se à ideia de alguém que participa na tua dor, que está contigo na tua dor. Não sei se essa palavra que o tradutor usou é a melhor para o português, porque companheiro na língua portuguesa não tem essa implicação direta de ser alguém que está contigo naquilo que tu estás vivendo. Na época da ditadura militar, essa palavra tinha esse significado. Talvez por isso os tradutores tenham usado essa palavra. Na época da ditadura militar, o companheiro era o companheiro mesmo, o cara que morria contigo na tortura, se o regime militar pegasse, né? Daí, acho que tem até aquele filme, acho que é isso, não, filme, que é isso, o companheiro. É isso? Que é sobre aquele sequestro do embaixador americano, é isso mesmo? É isso mesmo, né? Então você vê que os caras ali sofrem com uma história real. E era a linguagem do movimento esquerdista brasileiro, né? Da ideologia de esquerda do Brasil. Eu usei muito essa linguagem, eu ainda sou de esquerda, eu não sei porquê não, mas eu ainda sou. A gente usava Grêmio Estudantil, quando eu era do Grêmio Estudantil, lá de Macapá. Eu era o porta-voz do Grêmio, o presidente do Grêmio é esse senador que está agora nas confusões. Tu tem a cara dele, Randolph. Você é a cara do Randolph. Até o jeito de falar é parecido com o Randolph. Ele é senador do Amapá, nós éramos companheiros de Grêmio Estudantil, de fazer piquete. Já fui desse negócio aí, pô. Então era companheiro. Ai. Então eu tenho a impressão que o tradutor, quando usou essa linguagem, ele ainda estava debaixo dessa força que a palavra tinha na língua portuguesa. Mas hoje não me parece que seja uma boa palavra, porque perdeu a força. Companheiro é o companheiro do boteco, na hora do aperto é cada um por si, Deus por todos. Então eu não sei nem qual que seria uma boa palavra hoje para traduzir, mas a ideia é essa. João está dizendo que ele não é apenas o irmão
que entende o que você está passando. Ele é o irmão que passa contigo o mesmo problema. E a opção deles de passar aquela luta com os irmãos era mais interessante ainda, porque eles tinham a opção de não passar. Eles tinham a opção de não passar. Por exemplo, a gente sempre pergunta pelos demais apóstolos que a Bíblia não fala mais deles, né? André, Filipe, Tomé, Bartolomeu. Eles diziam, cadê o resto desses apóstolos? Bom, nós temos documentos da igreja primitiva que atestam que esses homens saíram para outros lugares para pregar o Evangelho, para regiões longínquas, longe dessas perseguições. E eles não o fizeram porque queriam fugir da perseguição. Você entende que era por uma direção de Deus. Mas do ponto de vista prático, se eles quisessem estar longe disso aqui, eles estariam. Eles não precisavam passar por isso. Então, quando João diz que ele é companheiro na tribulação, ele está dizendo que ele participa junto com os seus irmãos, e ele faz questão de participar junto com os seus irmãos daquela experiência. Isso era exigido no Antigo Testamento de todo líder do povo de Deus. Quando o povo ia para a batalha, quem era o primeiro a estar na frente de batalha? O rei. O rei tinha que estar na frente da batalha. Ao contrário dos outros povos que protegiam seus reis, o rei é que tinha que ir à frente e comandar o exército. Por que que Davi... por que não? Porque é o pecado do coração do miserável mesmo. Mas qual foi o contexto em que Davi pecou? Quando chegou o período dos reis irem para a guerra, ele não quis ir. Ele ficou lá no palácio, mandou os outros, e aí estava lá de bobeira, viu a Batseba lá, e pronto, aí deu a desgraça que deu, né? Era a prática dos reis estarem na batalha, era a prática dos apóstolos estarem na frente de batalha. O que é interessante, voltando aos outros apóstolos que a gente não ouve mais falar na Bíblia, todos eles morreram de forma cruel. Você vê que para onde eles iam, eles levavam perturbação para a cabeça dos outros. Ai, ai, ai. E foram mortes cruéis mesmo. Leia a história, o livro de história da igreja, você vai saber dos relatos da morte desses apóstolos. Eles estavam na frente. E João, ele é participante disso. Ele é participante da dor, do sofrimento. A nossa cultura tem uma linguagem que diz que quando o barco está afundando, a gente tem que afundar junto com o barco. Ele não pode pular do barco antes. E é assim que funciona no reino de Deus mesmo. A gente afunda junto com o barco. Morre todo mundo junto. Ou vive todo mundo junto. Não tem esse negócio de estou pulando fora do barco. A única razão para pular fora do barco é se a gente estiver no barco errado. Se a gente for no barco errado, aí cai fora, a gente pula fora desse barco. Procura o barco certo. Mas se você está no barco certo, ele está afundando, a gente afunda junto. Aí ele diz assim: eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, e companheiro da tribulação no reino. Eu sou teu companheiro em quê? Na tribulação, eu estou contigo nela, mas eu sou teu companheiro no reino. O que João tenta lembrar as pessoas naquele momento é por que nós estamos passando o que nós estamos passando.
Porque nós representamos um reino de oposição ao que está aí. O que o Império Romano queria dos cristãos? Obediência ao seu imperador. E essa obediência incluía a aceitação de um falso Deus, que era o próprio imperador. Nós já mencionamos isso, a gente vai ver com detalhe daqui a uns 2 anos, quando chegar lá, alguma coisa assim. O capítulo 13 lá da besta, que nós já vimos nos estudos introdutórios que a besta que se refere ali era Domiciano, enquanto o título que davam a ele, que era de Nero redivivo. Ele era o Nero ressuscitado. Então o nome Nero César exatamente dá 666. Agora, como é que era identificado isso daí? Aí vem a maluquice dos caras por aí, né? Que é pelo sinal que vai estar na tua mão e na tua fronte. Aí os malucos vai ter um chip, que você vai comprar se tiver com chip e tal. Não, cara, a mão era simplesmente a saudação. Ave César. Qual é a resposta? Eu tenho que erguer as mãos e dizer Ave César. E essa era uma saudação divina a um imperador como Deus. O que é que o cristão se recusava a fazer? Ave César. Ave Jesus. O cristão se recusava. É a mesma coisa quando você vai numa missa católica e Ave Maria. Não sai. Não sai. Ave Cristo, Maria não. Compreende? Era a mesma coisa. Para comprar, vender, você tinha que fazer esse sinal em qualquer lugar. Era a marca do império, era a marca do reino imperial romano. A fronte era o prostrar a fronte diante da estátua do imperador. As cidades na Ásia Menor, as cidades romanas, tinham a imagem do imperador, tipo repartição pública. Eu vou na repartição pública? Muda o presidente, muda a foto do presidente lá. Está lá a foto da Dilma Rousseff. Eu não lembro. Tem a do governador também? Junto com a do presidente? Acho que é só do presidente, né? Acho que é só do presidente. Era a mesma coisa, cada cidade tinha estátua, então eles tinham que chegar e cumprimentar o imperador baixando a fronte. Se você não fizesse isso diante da estátua do imperador, você estava entregue, você era subversivo. E agora João está dizendo, cara, eu sou companheiro de vocês no reino, nesse reino pelo qual nós temos lutado, esse reino que tem custado para nós perseguição, o reino de Deus. E aqui é importante entender bem isso, porque o reino de Deus, ele está presente no reino pecaminoso que nós vivemos. Eu e você vivemos num reino totalmente pecaminoso, num reino totalmente de oposição ao nosso Deus. E nós vamos ouvir quem? Nós vamos ouvir que reino? Nós vamos ouvir quais as vozes? Nós vamos ouvir o reino de Deus. Aqueles irmãos que estavam morrendo pela defesa do reino de Deus. E João diz, eu sou companheiro de vocês nesse reino. Nós estamos juntos. Ou como diz o pessoal agora, né? A tua tia que gosta muito, a Lourdinha, nós estamos juntos e misturados. Ok, nós estamos juntos e misturados no reino.
A nossa causa é o reino de Deus, a nossa luta é pelo reino de Deus. Nós batalhamos nesse mundo por causa do reino de Deus. Não é pela nossa denominação. Cara, você quer ver um negócio que me dá gastura, ojeriza? É você falar tão apaixonadamente da sua igreja e não ter condição de falar apaixonadamente pelo reino de Deus em si. Porque o reino de Deus é muito acima da nossa igreja. É muito acima dessa coisa de sermos episcopais. Não, eu já disse a vocês, nós somos episcopais porque encontramos um ambiente de culto, de teologia, de vida cristã com o qual nós identificamos. Agora, esse papo de, eu sou episcopal, eu visto a camisa episcopal. Não, cara, eu visto a camisa do reino de Deus. Do reino de Deus, senão a gente vai cair em idolatria eclesiólatra. A idolatria da denominação. Eu tenho que me condoer, tipo esse ano passado, um missionário presbiteriano lá na Índia, ele com uma outra irmã missionária, foram acusados absurdamente pelo governo muçulmano de práticas que eles não estavam fazendo, e ficaram mais de 3 meses, quase 4 meses presos em celas imundas, sujas. Não, eu tenho que me condoer com gente que está lutando pelo reino, chorar com eles, orar por eles. Não é porque é presbiteriano. Mas é engraçado que eu vi pouca mobilização de oração da igreja evangélica. Exatamente, não é um missionário da minha igreja. Então, sabe, são essas coisas meio loucas. Nós somos companheiros, antes de qualquer coisa, no reino de Deus. E essa é uma das questões que eu gosto muito do ethos episcopal mundial. Porque o ethos episcopal mundial qual é? Tornando visível o reino de Deus às nações. Não é tornando visível a igreja episcopal às nações. Eu acho isso muito legal. Só que entre a fala e a prática, nós precisamos nos ater à prática coerente da fala. É isso que às vezes falta. A fala está certinha, mas a prática às vezes está errada. Porque a gente valoriza mais o denominacionalismo do que o conceito de reino. No caso de João era muito legal, porque não tinha denominação. Os irmãos sabiam viver em paz nas suas diferenças. Por exemplo, o judeu queria guardar o sábado, e eles guardavam. O livro de Atos diz que o judeu cristão convertido a Jesus, ele continuou guardando o sábado. E os cristãos gentios adoravam o Senhor no primeiro dia da semana. E o que é que os apóstolos esperavam? Que todos convivessem em paz, porque o mandamento não diz para guardar o dia sábado, mas o 7º do trabalho. Então, se o judeu organiza a vida dele para guardar o sábado, guarde o sábado. Se eu organizo a minha vida como um gentil para que no domingo seja o meu 7º dia, eu guardo o 7º dia, o do meu domingo. E nem por isso eu vou ficar brigando com o cara porque ele quer guardar o sábado e o outro quer guardar o domingo. Vocês estão entendendo o problema? Isso é denominacionalismo. Denominacionalismo. As igrejas da Ásia Menor tinham diferenças, mas não tinham denominações. E João diz: nós estamos no mesmo reino. No mesmo reino. Em vez de nós ficarmos brigando por aquilo que não é essencial, por aquilo que é secundário, não, nós estamos no mesmo reino. E nós somos companheiros desse reino. Desse reino.
Isso ajuda-nos a quebrar muita coisa de entendimento errado que nós temos sobre esse conceito de reino de Deus. Reino de Deus. Eu gosto muito da prática que nós temos anual aqui. De uma vez no ano a gente fecha a porta da igreja e vai para alguma outra igreja. Acho isso uma beleza. Mas há pessoas que acham estranho. Às vezes eu conto isso para algumas pessoas que uma vez por ano pelo menos a gente fecha a porta no domingo e vai para outro lugar. Estranho não. Eu quero que vocês entendam, nós não somos o reino. Nós fazemos parte do reino, somos gratos a Deus por estarmos no reino e lutamos juntamente com outros irmãos pela verdade do reino de Deus. Nós sofremos com outros irmãos as verdades do reino de Deus. Essa semana mesmo em Uberlândia foi muito interessante para mim. A igreja que recebe a CEBI, ela é uma igreja independente. Ela nasceu em Uberlândia, o ministério dela é em Uberlândia. E é uma igreja relativamente grande. Eles têm um estilo de ser igreja muito interessante, bem diferente do nosso. Bem diferente do nosso. A hora que eles emplacarem uma teologia sólida, vai ser um negócio fantástico. Não sei se eles vão emplacar uma teologia sólida, mas a maneira deles viverem é muito interessante. O Evangelho é aquilo que muitas das vezes eu converso com alguns aqui, com o Ricardo, sobre algumas coisas que eu gostaria de ver, e eles estão há anos-luz na prática disso lá. E vendo aquela vida comunitária deles, eu fiquei impressionado. Só para você ter ideia. O culto deles é domingo de manhã. Eles estavam no centro de Uberlândia, uma igreja com quase 1000 pessoas. E eles decidiram comprar um sítio afastado do centro, afastado mesmo, e decidiram levar a igreja para lá. Construíram lá, eles só reúnem no domingo de manhã. Vão para o culto, participam da celebração, e todo domingo termina o culto, como é longe, almoçam juntos. Pagam, parece que R$5 pelo almoço, e todo o dinheiro que entra do almoço eles mandam para campos missionários. Aí eles mantiveram a base no centro para oferecer curso de inglês, curso de teologia, sopa para mendigo, assistência social. A vida da igreja gira em torno disso durante a semana. Serviço no reino de Deus. Eu disse, rapaz, eles nem podiam ser uns episcopais. Ia facilitar a minha. Tem que trazer eles para Brasília também. Cara, muito legal a maneira deles viverem a vida cristã. E quando eles foram para lá, para o sítio, alguns irmãos não quiseram ir. Tá bom, irmão, você não vai, não tem problema. A gente quer ir, mas não tem como ir. Os irmãos se reúnem cedo na porta da igreja. Quem tem carro vai lá e vai dando carona para o povo para ir para o sítio de todo mundo. Eu achei muito 10 isso. Esse pessoal está entendendo o que é ser companheiro no reino. E eu quero aprender da prática deles o que é reino também. Você entende? Não é porque eu sou um pastor episcopal
Então eu não posso reconhecer a grandeza daquilo que eu estou vendo em outros grupos. Essa coisa de gueto religioso que a gente cria. Não, quando João diz eu sou companheiro no reino, ele está pensando em coisa mais ampla, muito mais ampla. É óbvio que eu procuro, por exemplo, evitar sair tanto no domingo. Procuro estar aqui mais com vocês. Mas quando eu vejo, por exemplo, a vida de Juan Carlos Ortiz, um homem que teve uma visão ampla de reino de Deus, a igreja dele, todo mês na Argentina, uma igreja que hoje tem mais de 30 mil membros, todo mês eles fecham a porta da igreja para se espalhar nas igrejas da cidade e comungar a ceia do Senhor com outros irmãos. E Juan Carlos Ortiz, ele tem uma agenda internacional de pregação muito grande, o que é legal. Todo mundo entende que o trabalho que ele faz é para o reino de Deus. Rapaz, se eu falto 2 domingos aqui, pastor está sumindo da igreja, pastor não sei das quantas. O pessoal não entende que aquilo que nós estamos fazendo diz respeito ao reino de Deus. E no caso do Juan Carlos Ortiz ainda tem um detalhe, meu. O cara é assalariado e ninguém reclama. Eu nem assalariado sou, Vamos entender como a nossa cabeça de reino ela não é bem definida. Se o serviço não é prestado somente na minha comunidade, há irmãos que têm dificuldade, vêm pedir autorização do pastor para se envolver com o ministério de outra igreja. Não, rapaz. É serviço no reino. Vai lá, meu filho, sirva ao reino. Sirva ao reino. É importante que você esteja servindo ao reino. Tem umas maluquices que eu digo, meu Deus do céu, quando é que a gente vai amadurecer, a gente vai aprender a pensar como o reino de Deus? Eu volto a dizer, como dentro do reino nós temos uma identidade hoje, que é a identidade episcopal, mas isso não pode estar acima do que é reino. Isso não pode estar acima. Os irmãos não tinham tempo para perder com essa besteira de igreja XYZ. Agora, isso também não é a aceitação de tudo. Porque quando João começar a tratar das cartas aqui às igrejas, a gente vai ver que eles lutavam dentro do reino pela verdade do reino. Então eu não posso também sair me misturando com qualquer maluco que fale em nome de Deus. Eu tenho que entender bem quem está no reino. Por exemplo, para mim a turma do Valdemiro Santiago não está no reino. Não me envolvo com essa galera. Universal do Reino de Deus não está no reino, não me envolvo com esse pessoal. R.R. Soares Internacional não está no reino, não me envolvo com eles. Não é uma questão denominacional, compreende? É uma questão de reino. Eu não os reconheço como participantes do reino. Não reconheço o pessoal da Sara, nossa terra, como participante do reino. Não reconheço o Ministério da Fé como participante do reino. Eu não estou com essa galera. Não me convide para fazer nada em conjunto com eles. Agora, há outros irmãos que são sérios de outras igrejas e nós vamos andar juntos. Não tenho dificuldade com isso. Teremos as nossas, agora eu vou falar bonito, né? Teremos as nossas idiosincrasias.
idiosincrasias, as nossas diferenças, aquilo que é peculiar ao nosso grupo. Mas esse peculiar nunca estará acima do que é reino de Deus. É isso que não pode. É isso que João está dizendo. Cara, eu sou companheiro de vocês no reino. E que é legal quando você examinar as 7 cartas, é que João tem um monte de problema com essas igrejas. Tem um monte de coisa errada que eles estão fazendo lá, e nem por isso João deixa de entender que ainda estão no reino, que eles são participantes dessa luta em conjunto. Ele não está fechado no grupo dele. Quando eu penso na Ásia Menor, para mim a coisa é um pouquinho mais sintomática ainda. Por exemplo, a primeira carta que João manda é para qual igreja? Éfeso. Essa igreja foi doutrinada por quem? Paulo. Uma outra parte da Ásia Menor foi doutrinada por Pedro. E isso não é problema para João mandar uma carta para eles também, doutrinando e ensinando o que é certo. Porque eles não estão fechados em guetos apostólicos. Essa é a igreja do apóstolo Paulo, essa aqui é do apóstolo Pedro, essa aqui é de João. Não, isso aqui nem pode se meter aqui. Não tem disso. Quando a gente começa a pensar a Ásia Menor, geograficamente, é mais interessante ainda essa expressão de João. Eu, João, companheiro vosso no reino. Não importa de onde é a sua formação doutrinária, ela é apostólica, cara, nós estamos juntos. Nós estamos juntos. Ok? Deu para entender esse ponto? Alguma dúvida? Que beleza, ninguém tem dúvida aqui. Só dívidas. Ai, como já diria alguém, ou o pessoal não tem dúvida ou tem medo de perguntar. Isso é o que mais me deixa inquieto. Mas vamos lá. Mas há uma terceira coisa que João diz: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Eu sou teu companheiro em quê? Na perseverança. É aquele que contigo está andando e vai te dar o exemplo da caminhada. É como se João olhasse e dissesse: bicho, olha para mim, eu estou vivendo os mesmos problemas que você, estou passando pelos mesmos problemas, e nem por isso eu parei no caminho. João assume para si a responsabilidade de ser exemplo na perseverança para aquelas pessoas. E isso é legal. Porque às vezes a gente não tem ânimo. E é preciso ter referências. A referência não é de quem me puxa, a referência é de quem continua caminhando com quem eu estou caminhando. É aquele que me dá ânimo para. Esse é um ponto legal. Ainda mais quando se pensa no contexto da perseguição. Há pessoas que sinceramente querem caminhar, mas vão perdendo força no caminho. E aí nós estamos juntos. Agora há pessoas que não querem caminhar. Então a gente não pode fazer nada. A gente apenas vai ser exemplo de que a caminhada é possível. A
caminhada possível. Eu sempre gosto muito da expressão de Jesus. Se te chamarem para andar uma milha, anda 2. A gente vai junto. O problema é que às vezes a pessoa que nos chama para andar uma milha, nem ela quer andar uma milha. Ela só quer te chamar para andar a milha. Beleza, eu vou. E vou andar 2. Mas o negócio é que você não quer andar. E aí é a hora que a gente tem que saber separar também o ensinamento de Jesus. Para a gente não ficar dando pérolas aos cães. Os cães ou os porcos? Isso aqui mistura os porcos. Eu misturo com um texto lá de Pedro, que o cão volta ao seu vômito. Eu misturo essa. A gente fica dando pérola aos porcos. Não, cara, se você me chamou para andar uma milha, vamos andar uma milha. Você quer andar 2, vamos andar 2. Mas ande. Eu sou teu companheiro nessa perseverança. A gente anda junto. Agora não me faça perder tempo se você não quer andar nenhuma milha. Porque aí eu já não posso fazer nada para mim, por você. Você vai ser um estorvo da minha caminhada, no meu crescimento. Aí a gente tem que saber separar também. Porque senão há pessoas que se tornam para a gente um estorvo, um peso na nossa caminhada de fé. Há limites. Há limites. Mas se eu estou vendo que a pessoa quer andar, tem dificuldade, a gente anda junto, cara. A gente arrasta, põe no colo. Vamos embora, você quer andar. Então eu sou contigo perseverante nessa caminhada, sou perseverante na tribulação, sou perseverante no reino. Vamos junto agora, queira andar. Não quer andar? Não posso perseverar com você. Tranquila. Lembra do jovem rico? Ah, Senhor, o que eu faço pela vida eterna? Tá bom. Observa o mandamento. Observe. Que beleza. Então vende agora e dá aos pobres. Não. Então tá, vai lá. Vai. Você vê Jesus correndo atrás dele? Você vê Jesus correndo atrás do jovem rico? Não, rapaz, você levou a sério. Não estava desse jeito, não. Você tomou muito literal o que eu disse, não, vem cá, vamos conversar. Cristo simplesmente deixa ele ir, acabou. Ele não queria andar. Agora é interessante vê-lo tratando de Pedro. Pedro picou o fumo, triturou o tabaco. Tu conhece? Não, nem sei quem ele é. Ah, tu era dele? Não. Você era assim? Não. Pedro nega. Só que em seguida diz que quando o galo cantou, Pedro chorou, arrependido do que fez. Cristo, depois da ressurreição, vai encontrar Pedro de novo. Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Amo. 3 vezes negou, 3 vezes foi restaurado na afirmação do amor por Jesus. Apacenta as minhas ovelhas. Aí você vê a perseverança de Cristo. Não abre mão de você. João está dizendo, cara, eu estou vendo, vocês estão aí sofrendo. Vocês estão morrendo por causa do Evangelho. Vocês estão perdendo tudo por causa do Evangelho. Eu, João, vou ser perseverante com vocês. Eu estou nessa luta com vocês. Nós estamos juntos na perseverança.
Agora, você caiu fora, eu continuo. A história para mim não vai parar. Pulou fora do caminho, o meu caminho continua o mesmo. Eu não vou insistir. Sou perseverante, diz João, com vocês nessa luta. Em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Por que sobreveio perseguição à igreja? Por causa da palavra de Deus. Primeira coisa. Por que a igreja não é perseguida? Porque ela não prega a palavra. Meu amigo, não há em momento algum da história da igreja em que a palavra de Deus tenha sido pregada com fidelidade que os sistemas políticos não tenham se levantado para perseguir a igreja. Para não dizer que não há nenhum momento, o momento em que a palavra promove o avivamento em alguns países é quando esses países deixam de perseguir a igreja. Mas antes do avivamento, eles estavam sendo perseguidos. Porque a palavra de Deus, ela nos comunica um mundo de ponta cabeça. Um mundo contrário ao mundo que eu vivo. Um mundo com valores totalmente diferentes dos valores que a minha sociedade acredita. Então não tem como eu ser cristão e não ser perseguido. Seja cristão e haverá perseguição. Eu não estou dizendo para você ser chato. Tem crente que é perseguido porque é chato. Aquela pessoa que não consegue conviver, é chato. Mas há crente que não é chato, ele é perseguido porque simplesmente ele insiste na verdade de Deus. Eu não aceito fazer certas coisas. Pronto, arrumei confusão. Eu não aceito certas práticas. Arrumei confusão. E eu preciso ser chato? Não, eu não preciso ser chato. Eu vi isso muito de perto na minha adolescência. Eu hoje sou um cara mais sisudo. A Josi diz assim: eu espero que você não fique um velho ranzinza. Mas na minha adolescência eu era muito palhaço. E palhaço mesmo, de vestir até roupa de palhaço para fazer show de aniversário. E a despeito de ser assim, há pessoas que não gostavam de estar perto de mim. Porque eu não concordaria com as suas atitudes. Por causa da palavra, eu era chamado de gay, boiola, bichinha, tudo isso daí. Por quê? Porque eu não aceitava a prostituição já que havia na minha época. Eu não me envolvia. Cara, se tem um negócio que eu tenho tranquilo na minha consciência, você pode conhecer com qualquer pessoa da minha adolescência e juventude, qualquer namorada que eu tive, e perguntar para elas quantas vezes eu tentei transar com elas. Não tem. Pode encontrar. Por quê? Porque eu sempre criei nesse livro como verdadeiro. Ele para mim é verdadeiro. Então eu não aceitava as prostituições.
Teve namorada que terminou comigo porque achou que eu era gay mesmo. Beleza. Então alguns me evitavam. Do mesmo jeito que hoje, velho. Você acha que não? Quando eu cheguei em algum lugar, a pessoa disse, olha, a gente já lhe conhece. Eu disse, rapaz, o que é que provocou? Né? Ódio ou amor? Quando eu cheguei lá em Uberlândia, eu fui para ele, não, a gente já lhe conhece. A palavra, ela não nos torna indiferentes. Ela faz com que as pessoas reajam a nós. Elas vão reagir a nós. Eu, João, me encontrei na ilha de Patmos por causa da palavra. Só por causa da palavra? Não, ele diz, por causa do testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus aqui é aquela afirmação, Ele é o Senhor, não é o imperador. Eu só ouço a Ele, eu não obedeço o governo. Eu estou disposto a obedecer o governo enquanto esse governo estiver de acordo com o meu Senhor. Não é Dilma Rousseff que me representa. Eu não devo obediência a Dilma Rousseff por ser presidente do meu país. Eu não devo obediência a nenhum líder, até espiritual, porque ele acha que é líder. Eu só devo obediência àqueles que andam, vivem, legislam de acordo com a palavra de Deus. Porque o meu Senhor é Jesus. Ele é aquele que eu testemunho. Ele é meu Senhor. E João diz, eu estou na ilha de Patmos por causa dele. Diga ele. A Bíblia, ela nos ordena, como cristãos, a disciplinar os nossos filhos com a vara. E o governo vai sancionando uma lei que nós não podemos dar uma palmada. Surge aí então já uma área de conflito, né? Sim. A gente vai obedecer o que a Bíblia diz, não o que a lei sancionada pelo presidente ordena. Sim. Isso se aplica, logicamente, a todas as outras áreas, né? Se passar a PL 122, amigo, você não pode mais dizer que é pecado, que o homossexual vai para o inferno na sua parte, você vai preso. Continua aprendendo, cara. Não devo obediência a nenhum governo. O Francis Schaeffer fala nos livros dele sobre a desobediência civil, que toda lei injusta ela deve ser desobedecida. Desse jeito. Isso é bíblico. É bíblico. Toda lei injusta deve ser desobedecida. Agora, qual é o padrão da justiça? Escritura sagrada. Não é o que você julga que é justiça. Esse é outro problema. Você é injustiçado, não vou obedecer. Não tem nada a ver. Se ela está em contradição com a palavra, o meu Senhor é Cristo Jesus. O meu Senhor não é nenhum presidente, não é nenhum pastor, não é apóstolo, não é bispo. Eu não devo obediência a ninguém que não esteja de acordo com a palavra. Porque ela me revela o meu Senhor e a vontade do meu Senhor. A hora que a gente aprender esse princípio, irmãos, a gente vai ser mais bíblico. Porque antes da gente arrumar confusão com o outro, primeiro a gente vai ver se é bíblica a nossa confusão. Essa é a primeira questão. E se for bíblica, a gente também não vai aceitar se submeter a autoridades espúrias que acham que a autoridade está em si por causa do título que carrega. Só para a gente fechar esse ponto, João está na ilha de Patmos, não é porque ele foi preso e mandado para lá, eu já disse só a vocês. Tem uma tese antiga que diz, não, João, coitado, foi pego, foi exilado na ilha de Patmos. Não há prova disso em lugar nenhum. Quando o Império Romano pegava um subversivo como João, que dizia o que ele dizia conforme está no Apocalipse, quando a gente começar a entender o que ele estava falando do Império, ele vai dizer, rapaz, o homem era macho mesmo.
O Império matava, o Império não exilava. O Império Romano não tinha prática de exilar ninguém. Ele está na ilha de Patmos, refugiado da perseguição, para poder provocar a resistência da igreja ao Império. Na realidade, então, ele se refugiou. Ele se refugiou e não foi preso. Exatamente. Essa tese antiga, eu não sei de onde os caras tiraram. Eu vou fazer uma pesquisa sobre o que vê essa ideia de João exilado. Pegaram, coitadinho, e mandaram para a ilha. Não, bicho, ele não ia chegar na ilha. Os soldados romanos teriam executado ele rapidamente. Na primeira perseguição, logo com a morte de Tiago, eles espalharam-se, né? Pedro, né? Filipe, né? Depois foi até evangelizar o Eunuco. Né? Dá mais para. Porque isso a gente ouviu na igreja. Eu cresci também ouvindo que ele foi preso. Né? Que foi o primeiro lugar que eu ouvi, e isso é questionável. Sim, questionável. Mas ao ler realmente em Atos, a gente vai ver na palavra que quando Herodes iniciou a perseguição, eles espalharam-se. Né? Eles partiram para outros lugares. Né? Sim. E enquanto os judeus, porque a primeira perseguição ela é de judeus contra cristãos. Os judeus ficaram em Jerusalém. Aí quando não deu mais, eles também saíram. Quando o Império Romano entrou na história, aí eles também se espalharam. Muito bem, então nós vamos parar aqui nesse primeiro ponto da vocação profética, que é João falando do contexto dele e da solidariedade dele, solidariedade visível mesmo, não é só de palavras, a solidariedade dele com aqueles que estão sendo perseguidos. É isso que João quer demonstrar na apresentação de contexto dele. Eu não sou um mero profeta falando para vocês, eu sou um profeta que tenho vivido as mesmas coisas que vocês na tribulação, no reino e na perseverança. Era isso que João estava dizendo. Amém? Amém.